comecei a trabalhar com consultoria. Eu trabalhei bastante tempo na Deloitte, depois eu fui trabalhar na Ernst Young, e essa trajetória sempre tratou de, enfim, análise de processo, ah, melhorar a performance de processos de negócio, gestão de riscos, coisas do tipo. Mas, assim, uma coisa interessante da consultoria, porque com muita frequência, na verdade, sempre o que a gente faz nos projetos é fazer análise de alguma coisa e depois fazer uma recomendação, e raros são os casos em que a gente participa ativamente da implementação da solução que a gente propõe. Isso, assim, isso foi a grande parte dos projetos que eu fiz em consultoria. Então, eu sempre tive a vontade de sair da parte de análise e recomendação e participar um pouco mais da implementação e da gestão do que vem depois, né? Depois de você definir qual é a solução para o problema de negócio, implementar e fazer aquilo criar raízes, enfim, ver o resultado daquilo. Então, daí que veio a vontade de sair da consultoria e passar para o outro lado da mesa. Tive essa oportunidade em uma empresa que eu tinha feito um projeto de consultoria, então eu fui implementar a recomendação que eu havia feito como consultor. Isso foi bem interessante. E é muito interessante porque, assim, quando você tem consultoria e você é contratado como um consultor, todo o movimento para chegar à conclusão de que aquela consultoria, de que aquela opinião de fora, de que a opinião especialista é necessária, tudo isso já foi definido. Você, como consultor, chega lá e faz análise, implementa, enfim, conduz o projeto de consultoria. Como, estando do outro lado da mesa, o processo ele é bastante mais longo. Tem toda uma questão de você participar do processo, de entender que você precisa de uma opinião de fora, de entender que, enfim, há movimentos que orbitam esse projeto de consultoria e que antes eu não tinha tido contato. Então foi muito interessante isso. E foi nessa época, que eu nunca havia trabalhado especificamente com o RH. E quando eu saí da consultoria, na época eu trabalhava na Ernst Young, quando eu saí da consultoria, eu fui trabalhar na diretoria de RH dessa empresa. E lá, aí eu tive a chance de trazer muita coisa que eu tinha visto de outros campos, de outras áreas, de movimentos que eu já tinha visto em marketing, finanças, em TI, etc., para essa discussão de RH. É o que a gente estava falando há pouco na discussão aqui no evento de quanto que RH carece de ter coisas que outras áreas já fizeram, estão fazendo, enfim, estão tomando frente. Então foi uma experiência bastante positiva de experimentar coisas em RH que eu já havia feito em outras áreas, mas nunca tinha feito em RH. Isso não veio só da experiência de consultoria também. Apesar de não ser físico, minha primeira graduação foi em física, só que eu não acabei física. Só que acho que eu sou muito mais físico do que contador, que é a minha área de formação. Então eu uso muito do que é natural da gente fazer em campos, nessas áreas de ciências puras, de pesquisa, para a gente estruturar os nossos projetos de analytics. Naquela época, trabalhando com RH, foi uma oportunidade de juntar essas coisas, né? Tanto a experiência que vinha de outros processos de negócio, outras áreas, outras empresas, de coisas que eu já tinha visto de outros campos, quanto coisas que eu já tinha visto numa perspectiva acadêmica e concentrar isso para fazer análise de pessoas, né? Não gosto de falar de tendências, mas acho que cabe separar a tendência de fato. E tem coisas que, quando acontecem, você não consegue desfazer. Eu tinha citado, por exemplo, o caso de, sei lá, você usar Uber ou Uber Eats ou iFood para você pedir comida. Você não consegue desfazer isso. Da mesma forma que você não consegue desfazer o quanto que a gente tem a dispersão de informações sobre empresas, enfim, dispersão e transparência até de informações pessoais, de informações sobre pessoas, sobre funcionários, sobre colaboradores. E o que ocorre, e RH não é exceção para isso, gestão de pessoas não é exceção para isso, é que a gente viramos colecionadores de dados em todos os aspectos. A gente gera dados de todos os tipos possíveis. Quando a gente faz pesquisa do Google, a gente está gerando dados sobre quais são as nossas preferências, que até pouco tempo, ou ainda hoje, né, a Google vende esses dados para empresas que fazem programas de marketing que usam informações de pesquisa de usuário ou de localização de usuário para entender qual que é o produto específico para aquele tipo de pessoa. Da mesma forma que tem a aplicação de dados para direcionar a criação de portfólios de produtos,
Existe isso também, e também é muito recente, né, para pessoas, para funcionários, para colaboradores. Veja a infinidade de informações que a gente tem de LinkedIn, de redes sociais que empresas acessam, de redes sociais internas, enfim, a própria comunicação interna de uma empresa, ela é majoritariamente feita de maneira eletrônica. Você vê empresas que são extremamente dispersas geograficamente. A comunicação é e-mail, ferramenta interna de mensagem, WhatsApp, enfim, você tem uma infinidade de formas de se comunicar com pessoas que geram informações, que geram metadados que podem ser utilizados para análise. E quando você está nesse contexto de uma riqueza bastante grande de informação, e você tem players, você tem empresas, ou tem, enfim, instituições que começam a utilizar esses dados e mostrar o valor disso, empregar isso para tomar decisões de negócio, não fazer este movimento te coloca numa posição que é desvantajosa. Então, por isso que eu digo que não é uma tendência, é um fato. É algo que foi uma virada de chave. A gente coleciona dados, a gente gera dados a todo momento. E a partir do momento que alguém fez a primeira análise, abriu a porta para todo o resto que vem na sequência. Então, não tem como a gente manter um foco tradicional em um contexto que não é mais tradicional. Tem um livro que eu não cheguei a ler ele, mas a capa é bastante instigadora. É Como Mentir com Estatística. A gente está num mar de informações e, intencionalmente ou não intencionalmente, a gente consegue usar essas informações de diversas formas para provar qualquer ponto que a gente queira definir a priori. Então, se a gente tem uma ideia pré-definida e tiver dados disponíveis, a gente consegue achar uma forma de fazer com que aqueles dados corroborem a mensagem que a gente queria passar a priori. Eu comentei com o pessoal, a gente brincou um pouco, que existe um termo para isso, cherry picking, a gente fazer seleção daquele segmento de dados, daquele segmento de informações que sustenta o ponto que a gente tinha de início. Quando isso é feito intencionalmente, é um problema até ético. Enfim, até nessa minha trajetória como consultor e auditor antes da Numera, uma das atividades que eu tinha era justamente saber se havia esse cherry picking intencional, né? Essa construção de conclusões com dados que são parciais, ou com uma segmentação dos dados. Mas o grande problema é quando isso ocorre de maneira não intencional, de maneira inconsciente, de maneira que a gente toma alguma decisão, a gente seleciona um dado, seleciona um argumento para provar o ponto que a gente tinha e não percebe que a gente está direcionando a nossa análise, que a gente está enviesando a nossa análise. E é justamente esse o conceito de viés inconsciente. Quando a gente direciona, sem mesmo saber, para algo que não necessariamente tem uma relação direta com a realidade. E é muito comum da gente encontrar lógica nos fatos. Só que não necessariamente o que é lógico é verdadeiro. Não necessariamente o que é lógico é real. A gente é muito habituado a inferir, sei lá, o turnover da minha organização é motivado pelo salário que no mercado é muito mais alto. É uma inferência isso. E muito possivelmente, se a gente parar para analisar, a gente vai achar algum dado dentro da organização que consiga provar que essa ideia que a gente criou, ela pode ser verdadeira. Mas quando a gente faz uma análise parcial, sem ter uma visão completa, sem ter uma visão mais ampla do todo, a gente pode cair nessa armadilha de gerar uma análise que seja tendenciosa. É complexo. Na verdade, a questão toda ela é bastante complexa, porque a gente tende a estabelecer isso como meta de precisamos olhar o todo para ter uma... A primeira barreira que a gente quebra quando a gente fala de poxa, estamos fazendo uma análise enviesada, uma análise que não contemplou o todo, o passo seguinte é, ok, eu preciso analisar o todo. Só que o todo não é conhecido e esse é o principal ponto. E a gente estabelecer como meta analisar o todo enfim, é uma meta utópica. A gente não consegue ter essa percepção do todo. O que a gente consegue fazer é conhecer quais são as principais armadilhas que geralmente a gente cai, saber, por exemplo, esse caso do viés de seleção, testar para saber se o que a gente está analisando de fato é o universo de análise ou a gente está fazendo uma seleção tendenciosa daquele fenômeno que a gente está analisando. Saber se, enfim, o que a gente está avaliando
por vezes não é uma percepção em vez de uma métrica. A gente discute bastante sobre usar dados, por exemplo, de avaliação de desempenho em projetos de People Analytics, enfim, nessa discussão, né, de como que a gente relaciona performance com outras características. Só que isso também é um ponto fundamental. A gente não está falando de métrica de performance na maior parte das vezes. A gente está falando de percepção que um gestor tem acerca da performance de um colaborador. E não necessariamente a percepção de performance ela é convergente para a performance daquele colaborador. Então, a mensagem que eu acho que precisa ser deixada é: vale sim a gente ter como meta, por mais que intangível, essa da gente ter uma avaliação mais imparcial possível, mais isenta possível e a mais completa possível, e a que consiga capturar o todo da melhor forma possível. Só que a gente precisa ter ciência de que isso é utópico. Sabendo que isso é utópico, a gente precisa implementar as ferramentas que tratam de diminuir a parcialidade da análise, que tratam de diminuir a possibilidade da gente cair em algumas armadilhas de cometer, né, algumas vieses de seleção, outros tipos de vieses, ou cair em falácias lógicas, achar que existem relações, existe uma construção lógica, só que na prática ela não se confirma com a realidade.